Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós e, ao mesmo tempo, momento de tratamento espiritual para todos nós. Por isso, mais uma vez aqui nos encontramos e agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, a oportunidade maior da vida. Agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando o nosso processo educativo, utilizando para isto este corpo físico, instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição e que o Senhor da vida nos emprestou para esta jornada. Esta escola onde nós nos encontramos, apesar das dificuldades, apesar dos contratempos que nós mesmos criamos, ela é maravilhosa. É preciso que saibamos administrar esta escola, esta moradia provisória onde nós nos encontramos. E é preciso que aproveitemos este momento que aqui nos encontramos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para vibrarmos uns pelos outros, em especial em favor daqueles que sofrem ou que estejam sofrendo mais do que nós. Aqueles entes queridos ou aqueles entes queridos de conhecidos nossos que porventura estejam passando por dificuldades, por dores, por sofrimentos, que estejam internados em hospitais ou em UTIs de hospitais, passando por momentos difíceis, que os espíritos amigos, trabalhadores de Jesus, trabalhadores do bem, possam dar a assistência necessária a todos estes irmãos e irmãs de jornada, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estejam passando por dificuldades maiores que as nossas próprias, que todos possam receber na medida das suas necessidades. Gratidão a Jesus por ter nos deixado este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje estamos encerrando mais um assunto de O Livro dos Espíritos, coincidentemente mais um capítulo do livro 2º ou parte 2ª. Concluiremos hoje com a graça e permissão de Deus nosso Pai. Então a questão 399, conforme havíamos dito no nosso último encontro, é a última questão acerca do esquecimento do passado, bem como a última questão do capítulo 7º, que trata acerca do retorno do espírito à vida corporal. E no nosso próximo encontro, iniciaremos um capítulo novo com assuntos novos. E o primeiro assunto que estudaremos é exatamente acerca do sono e os sonhos, que está dentro do assunto Emancipação da Alma, que é o título do capítulo 8º. Então, o capítulo 8º tem como título Emancipação da Alma.
Então, mas antes de chegarmos neste assunto novo, neste capítulo novo, é preciso que façamos a conclusão deste capítulo número 7 com esta última questão, que é a 399, que foi formulada por Kardec e dirigida à espiritualidade superior da seguinte maneira: as vicissitudes da vida corporal, ou seja, aquelas alternativas ou alternâncias, variações que acontecem durante a nossa trajetória aqui na vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que a natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior, ou seja, através daquela análise que podemos fazer ou que poderíamos fazer, chegarmos a conclusões nesta existência de conformidade com as dificuldades que tenhamos enfrentado ou estejamos enfrentando no momento. É possível daí concluirmos ou termos pelo menos uma noção sobre as nossas existências anteriores, ou em especial a última existência corporal? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que isso acontece ou poderá acontecer muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Ou seja, entendamos esta punição não sendo um castigo de Deus, mas um processo natural, lei de causa e efeito. Então, se erramos, e aqui os espíritos superiores denominaram pecado, ou seja, pecado é tudo aquilo que vai contra ou que esteja contra a lei de Deus, contra a lei natural. Então, se infringimos, se cometemos alguma infração contra a lei de Deus, sem sombra de dúvida que teremos que fazer algum esforço em um determinado momento para quitarmos aquela dívida, arcarmos com as consequências, conforme nos fala Jesus, a cada um segundo as suas obras. Quero aqui abrir um parêntese para abraçar fraternalmente a nossa irmã Tânia Luz, bem como a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Também abraçando fraternalmente a nossa irmã Maria José Pereira. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, assim, os espíritos amigos continuam respondendo a Kardec e a todos nós. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Conforme já estudamos em encontros anteriores, em questões anteriores, as tendências instintivas é aquela bússola a nos indicar a nossa condição evolutiva, as nossas condições ou a nossa condição em vida anterior ou em vidas anteriores. Com certeza, se hoje ainda, conforme até já conversamos sobre isto, se hoje ainda carregamos conosco vários vícios, tais como orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância, prepotência, desejo de vingança e assim sucessivamente, é sinal característico estas más tendências para praticarmos estes vícios ou que nos arrastam a estes vícios, é aquele sinal ou são sinais característicos de que não fomos
tão bons no passado. Não que tenhamos sido maus, mas não fomos ou ainda não alcançamos esta condição de bons espíritos ou de espíritos bons. Mas não tenhamos dúvida que todos nós um dia alcançaremos. Conforme diz a letra daquela música, um dia todos nós seremos anjos. E aí os espíritos amigos, juntamente com Kardec, acrescentam da seguinte maneira mais uma série de esclarecimentos acerca deste assunto, alcançando o termo marcado pela providência para a sua vida terrestre ou para a sua vida errante. O próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Então nós, quando chegamos àquela condição necessária para fazermos escolhas, nós escolheremos ou nós escolhemos no mundo espiritual o gênero de existência que queremos ter aqui na Terra. Mas é importante lembrar, conforme os espíritos aqui nos falam, que essas provas estão sempre em relação com as faltas que devem ser expiadas. Se triunfa, ou seja, se triunfarmos nestas provas, não tenhamos dúvida que sairemos aqui desta existência melhores do que quando para cá nós viemos, ou seja, nos elevaremos. No entanto, se sucumbirmos nestas provas, nós teremos que recomeçar mais uma vez ou tantas outras vezes quantas forem as necessidades ou quanto for necessário. Sendo assim, o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio e é, em virtude dessa liberdade, que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Sendo assim, denegar ao homem ou à criatura humana o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de uma máquina. Então, se Deus negasse a nós, as suas criaturas, o livre-arbítrio, nós nos tornaríamos simplesmente uma máquina, sem a liberdade de escolha. Entretanto, na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então aqui os espíritos superiores, os espíritos amigos, nos esclarecem juntamente com Kardec que não teremos revelações do nosso passado simplesmente porque estamos curiosos em sabermos o nosso passado. Não, de forma alguma, isto irá acontecer se os espíritos superiores permitirem e se isso for útil para nós. Porque se for para nos prejudicar, eles não permitirão que tenhamos acesso a estas lembranças. Desta forma, as existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso pela razão de que elas dependem
da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha anterior do espírito. Então, revelação do futuro, conforme aqui nos dizem os espíritos amigos, isso não pode acontecer e não deve acontecer, e os espíritos esclarecidos não fazem isto, porque o nosso futuro não está previamente definido, não está previamente desenhado, porque o nosso futuro está, simbolicamente falando, em nossas mãos. O nosso futuro, ele está sendo construído constantemente, ou estará sendo construído constantemente, de conformidade com as nossas atitudes. Então, se a depender da atitude ou das atitudes que eu tomar a partir deste momento, eu posso mudar completamente a rota da minha vida. Simbolicamente falando, eu posso seguir adiante em linha reta, continuando fazendo as mesmas coisas da mesma forma, ou eu posso virar à direita ou à esquerda, a depender das escolhas que eu faça a partir deste momento. Então é por isto que aqui eles nos dizem que as existências futuras não podem ser reveladas, porque as existências futuras estão sendo construídas a cada atitude nossa. Sendo assim, o esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante, ou seja, no mundo espiritual, e o desejo que tomou de as reparar, guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem, se escuta as boas inspirações que sugerem. Então, esses pensamentos, a voz da nossa consciência, os espíritos amigos que estão constantemente caminhando conosco, que sopram em nossos ouvidos espirituais, nos orientando para realizarmos as melhores escolhas. Aí vai depender de cada um de nós, ou seja, de cada criatura, estar em sintonia ou não com estes espíritos amigos para lhes escutarem. Se a criatura humana não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ela pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado ou culpada e qual era seu caráter dominante. Basta estudar-se a si mesmo e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. Então aqui mais uma vez eles nos esclarecendo que pelas nossas tendências nós chegaremos à conclusão de uma forma muito fácil o que nós fomos. Então aqui eles dizem, basta estudar-se a si mesmo e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências, por suas atitudes, sua vontade em fazer tal ou tal coisa. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam segundo as suportarmos com resignação e sem murmurar. Resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como
como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. E aí eles encerram dizendo: assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria. O que foi duro com os outros, pela dureza que suportará em relação, quanto às outras pessoas. O tirano pela escravidão. O mau filho pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso por um trabalho forçado. E assim sucessivamente. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da última questão do capítulo número 7, última questão do item ou do assunto, esquecimento do passado. E na sequência, ampliando um pouco mais e um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita. Miramês, Filosofia Espírita, o capítulo é o de número 42. Capítulo de número 42 do volume 8. Vicissitudes da vida. Então, neste capítulo 42, Miramês continua, conforme Kardec, nos falando acerca dessas vicissitudes da vida. Então, Miramês começa as suas reflexões, os seus comentários à questão 399, da seguinte maneira, que as vicissitudes da vida podem nos dar uma ideia do que fomos no passado. Então, mais uma vez, os espíritos amigos, agora através de Miramês, o espírito Miramês, nos fala, nos esclarece acerca do nosso comportamento atual, as nossas tendências instintivas para fazermos tal ou tal coisa, nos indicando assim o que fomos no passado. Os acontecimentos naturais nos nossos caminhos vêm por força da lei divina nos mostrar pela força da justiça o que haveremos de reparar. O nosso maior interesse não é recordar o passado. Então, o nosso maior interesse não deve ser recordar o passado, mas, sem sombra de dúvida, o de reparar as faltas do passado. Sendo assim, diz Miramês, é sentir que Deus é amor e justiça e nunca exigirá que seus filhos paguem o que não devem na contabilidade divina. Essa contabilidade divina, ela é perfeita. Não cobra, nunca cobrou e jamais cobrará nenhum débito que não esteja registrado devidamente na nossa contabilidade individual. Tudo é um processo espiritual para a educação dos nossos sentimentos ou despertamento das nossas qualidades espirituais. Educação dos sentimentos. Exatamente por isto e para isto, nós aqui nos encontramos mais uma vez matriculados nesta escola, que é o planeta Terra, realizando o nosso processo educativo. A natureza é sábia, não tenhamos dúvida quanto a isso. A natureza é sábia e não erra o caminho por onde deve trilhar. Quando ocorre algum acontecimento conosco, basta meditarmos um pouco e logo atingiremos a procedência do fato. A doutrina dos Espíritos ser-nos-á de grande valia em todas as atividades espirituais. Ela é conselheira firme em nossos passos
e nos dá forças novas para a devida correção na nossa personalidade. O que se chama de azar, o que muitas vezes nós classificamos ou denominamos azar na vida, o que se chama de azar na vida está sendo impulsionado por forças invisíveis capazes de nos levar à felicidade. Então, aquilo que nós classificamos como sendo ruim, como sendo um azar, tudo isto são lições, ou serão lições para a construção, ou que nos levará à construção da nossa felicidade. Se não nos lembramos do passado, é por força da lei que nos protege. Então, essa lei do esquecimento do passado é simplesmente para a nossa proteção. E ainda ele diz: as lembranças vivas na nossa consciência, pela evolução que atingimos, nos prejudicará. Somente mais adiante alcançaremos a consciência de todos os fatos na gradação do tempo que nos aprimora. Então, assim, Miramês vai nos esclarecendo, vai nos explicando pouco a pouco acerca da nossa vida, da nossa trajetória aqui na vida terrena, bem como no mundo espiritual. Segue-se daí que todos temos os mesmos direitos, ressalvando-se os deveres, nos quais somos obrigados a pensar. Então, todos nós temos direitos, todos nós temos deveres, então precisamos cumprir para com os nossos deveres, para depois questionarmos e buscarmos os nossos direitos. Via de regra, nós questionamos pelos nossos direitos sem questionarmos a nós mesmos, a nossa consciência, se cumprimos ou se estamos cumprindo para com as nossas obrigações. Nada existe na vida como regra absoluta em se tirando Deus, porque Ele é, pela sua condição, verdadeiramente absoluto e único. O Espírito, em muitos casos, escolhe as provas. Então, o Espírito, em muitos casos, escolhe as provas porque deve passar no plano da Terra. Então, aqui ele nos fala que, em muitos casos, porque nem sempre nós tivemos condições de realizarmos as escolhas. Porque o estado de perturbação nosso, em muitos momentos de preparo reencarnatório, era tamanho o nosso estado de perturbação, que não tivemos condições de realizarmos as escolhas. Os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos amigos, que foram quem realizaram estas escolhas por nós. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que o espírito, em muitos casos, escolhe as provas porque deve passar no plano da Terra, e ao ingressar nela torna-se inconsciente do passado, porém não perde a consciência realmente. Ela adormece por um tempo para dar condições melhores à alma de preparo e de coragem para as lutas que deve travar consigo mesmo ou consigo mesma. Não estamos aqui na vida, não estamos aqui na Terra para travarmos lutas com as outras pessoas. Se nos caminhos da alma tudo estivesse prontinho para ela,
o mundo não seria uma escola. Então, se no nosso caminho, na nossa caminhada, tudo estivesse pronto, a Terra não seria uma escola. E não necessitaríamos de escola. Temos de estudar, passar por provas e tornar a passar quantas vezes forem necessárias para o devido despertamento espiritual. Exatamente isto que está acontecendo conosco agora. Nós estamos aqui passando por provas, nós estamos aqui passando por dificuldades, realizando expiações para o nosso despertar espiritual. Esse processo sublima a vida e dá condições aos espíritos de se sentirem felizes, porque trabalharam para a sua felicidade. É qual o trabalhador que se faz digno do seu salário. Então, quando olharmos para trás e concluirmos que na condição onde nós nos encontramos, em que nós já nos sentimos felizes, foi realizada toda uma caminhada, todo um processo de esforço constante, que eu, que você, que cada um de nós realizamos as nossas tarefas ou tenhamos realizado as nossas tarefas e nos sentiremos felizes por termos realizado as escolhas, termos passado por todo aquele processo, por todas as dificuldades e hoje estarmos mais leves, mais livres no campo da nossa consciência, por conhecermos um tanto mais a verdade. Em tudo se mostra a conquista. Certamente existem as bênçãos de Deus. Nesse meio de luz aparece a luz maior, que não se esquece de seus filhos do coração. Se as criaturas encarnadas e desencarnadas soubessem do valor do Evangelho de Jesus, não o soltariam das mãos, praticando-o nas suas menores atitudes do dia a dia. Sempre o deixariam vibrar em seus corações, de modo que a consciência pudesse guardá-lo com todos os conceitos de vida que ele nos mostra na realidade de Deus. A criatura humana não reconhece na sua totalidade os atos que praticou no passado, mas tem uma noção desses feitos e, baseado neles, deve lutar para a sua autoeducação espiritual. As vicissitudes da vida corporal são provações porque a alma deverá passar. É o tribunal da consciência em trabalho de cobrança e, em muitos casos, ou em quase todos, são processos de despertamento espiritual. Então, é o tribunal da nossa consciência. Convém ao espírito ou aos espíritos buscarem sempre a luz onde estiver. Então aqui Miramês nos aconselha para que busquemos sempre a luz, onde quer que estejamos, pelos meios compatíveis com as suas forças, que a ajuda do céu não se fará esperar. Então façamos a nossa parte, que os céus nos ajudará. Sendo assim, ao fazermos a nossa parte, mãos invisíveis estão sempre e estarão sempre prontas para ajudar a todos nós a levarmos adiante as nossas cruzes ao calvário de nossas provações. E aí Miramês encerra dizendo: quem infringe as leis de Deus responderá pelo que fez. As consequências são lições
que o obrigam a procurar o próprio bem no mal que porventura tenha praticado. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E lembrando mais uma vez que na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro, iniciaremos um capítulo novo, o capítulo número 8, ainda da parte segunda, tratando acerca da emancipação da alma. E o primeiro assunto que estudaremos acerca da emancipação da alma será exatamente acerca do sono e os sonhos. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.